Então vamos lá, mais um videozinho aqui. Esse vai ser mais curtinho, falando sobre relações ecológicas. São as interações que acontecem entre os diferentes seres vivos no ecossistema. Aqui um resuminho, eu vou dar uma definição rápida, que é mais ou menos o que eu já falei, falar que são relações intraespecíficas, interespecíficas, e aí os dois últimos slides são a indicação de material para vocês estudarem e as fontes de onde eu tirei algumas das informações e algumas das fotos que eu coloquei aqui na apresentação. Essas coisas aqui desses dois últimos slides também vão estar na descrição do vídeo, clica lá depois, aí fica mais fácil de seguir essas indicações. Então, primeira coisa, definição, uma interação, as relações ecológicas são as diferentes relações que existem entre os seres vivos de um ecossistema. Elas podem ser baseadas na alimentação, pode ter uma relação com a reprodução, com o habitat, com busca de recursos naturais, tem diversas formas de interações. Como tem diversas formas de interações, diversas formas de você olhar para essas interações, existem várias formas de classificar as interações ecológicas. As mais comuns consideram o benefício e o prejuízo e quem está se relacionando. Então, se as classificações mais comuns vão usar isso aqui, harmônicas, vocês vão encontrar no livro separando as interações entre harmônicas e desarmônicas. Harmônicas quer dizer que ninguém se prejudica na relação. Desarmônica quer dizer que alguém leva prejuízo. Mas academicamente essa nomenclatura aqui, essa forma de classificar as relações não é muito usada. Normalmente usa-se quem está se relacionando, se é uma relação interespecífica ou intraespecífica. Existem outras formas, dependendo qual é o foco, mas eu vou ficar nessa aqui e vou usar um pouquinho dessa aqui porque é o que vocês vão encontrar mais. Primeiro vamos entender então o que são relações interespecíficas e intraespecíficas, que é uma palavra meio esquisita, mas se a gente quebrar essas duas palavras, a gente consegue entender bem o que elas querem dizer. Então, específica se refere à espécie biológica, quer dizer que é alguma coisa está acontecendo com indivíduos de alguma espécie biológica. Interespecífica significa entre. Por exemplo, um ônibus interurbano quer dizer que ele vai entre cidades diferentes, ele circula de uma cidade para outra. Então, uma relação interespecífica é uma relação que existe entre indivíduos de espécies diferentes, entre espécies. Intra já dá o sentido de algo dentro. Então, uma relação intraespecífica acontece entre indivíduos da mesma espécie. São relações que acontecem dentro de uma espécie só. Então, todo mundo da relação é da mesma espécie. Alguns exemplos aqui de relações intraespecíficas. Eu separei aqui algumas das mais fáceis da gente visualizar. A primeira, competição. Esses parênteses aqui se referem ao benefício ou prejuízo ou se não tem nada para ninguém. Então, por exemplo, se o sinal é de menos, quer dizer que alguém está se prejudicando. Se o sinal é de mais, quer dizer que alguém está se beneficiando. Mais para frente vai ter lá um sinalzinho de zero, que quer dizer que aquele indivíduo não recebe nem prejuízo nem benefício. Para ele tanto faz. Então, numa competição, você tem dois indivíduos disputando uma competição intraespecífica, então dentro da mesma espécie, você tem dois indivíduos disputando os mesmos objetivos. Esses objetivos podem ser o mesmo alimento, pode ser o mesmo habitat, pode ser uma fonte de água, pode ser minerais no solo, se a gente está considerando, por exemplo, plantas que vivem próximas, elas vão estar disputando por minerais no solo, elas vão estar disputando por espaço para obter luz, eles podem estar disputando por parceiros sexuais. Eu botei o exemplo de duas onças brigando, provavelmente elas estão disputando por habitat ou por alimento. Então, por que os dois sinais são negativos? Porque os dois vão se prejudicar. É como se, por exemplo, você chegasse num lugar e você vai disputar um hambúrguer com alguém.
Mesmo que cada um receba a mesma quantidade desse mesmo hambúrguer, os dois estão prejudicados, porque, imagina, você foi lá, você estava sem dinheiro, aí o cara comprou um hambúrguer e você fala, aí, meu irmão, racha esse rango aí comigo. Aí você vai, o cara fica com dó de você, aí você come meio lanche e ele come meio lanche. Apesar de você ter se beneficiado, não é tanto benefício quanto se você tivesse comido o hambúrguer inteiro. E o cara te compartilhou o lanche também, a mesma coisa. Então, quando você tem uma competição por alimentos, os dois são prejudicados porque nenhum dos dois vai ganhar o máximo. Mesmo que um deles consiga ganhar a comida toda, ele gastou energia para conseguir esse alimento. Ou esse parceiro sexual, ou esse hábito, por aí vai. Então, a competição é sempre negativa para os dois que estão envolvidos. Canibalismo é quando um indivíduo mata outro da mesma espécie e come. Por mais bizarro que seja, é algo bastante comum, não na nossa espécie, mas em diversas espécies animais isso é bastante comum. Isso é encontrado em felinos, em diversos insetos, o exemplo aqui do louva-a-Deus. Em aracnídeo acontece também, então quando a fêmea, depois dela ser fecundada, ela mata o macho e se alimenta dele. Evolutivamente é vantajoso para ela se alimentar do macho, porque ela vai estar com nutriente para gerar os ovos. Mas isso acontece em roedores, isso acontece em peixes. Em felinos acontece, por exemplo, com um leão. Muitas vezes um leão lá encontra uma fêmea que está com filhotes e os filhotes são de outro macho. Ele mata e come os filhotes desse outro macho para que a fêmea entre no cio e ele consiga se reproduzir com ela. Então, existem diversos motivos. Pode ser por superpopulação, isso pode acontecer em roedor, pode acontecer até em porco, eu encontrei na interweb da vida. Então, canibalismo é uma relação em que alguém se beneficia, que é quem está comendo, e quem é comido não é tão beneficiado assim. Cooperação, os dois se ajudam. Quer dizer que a interação entre os dois indivíduos, entre os dois organismos, é vantajosa para eles dois. A gente tem os exemplos de colônias, que aí nas colônias os indivíduos são grudados uns nos outros. Isso acontece com algas, com bactéria, com quinidário. Quinidário é parente de água-viva. Então esses dois aqui são dois tipos de quinidários, são duas colônias de quinidários que são parentes de água-viva. Aqui é o coral e aqui é a caravela portuguesa. A caravela portuguesa, você tem essa estrutura aqui flutuante, que é um indivíduo que ele é cheio de gás, e aí ele boia, e ele tem essa estrutura aqui que funciona como se fosse uma vela, para ele se deslocar com o vento. Aqui embaixo você tem vários tentáculozinhos, cada tentáculo vai ter uma função. Então no caso da caravela é uma colônia, os indivíduos estão grudados uns aos outros e cada indivíduo é diferente. Então a gente chama isso de colônia heteromórfica. Quando os indivíduos que estão grudadinhos, eles são diferentes uns dos outros. No caso do coral, cada buraquinho do coral é um indivíduo e eles são iguais. Então a gente chama que é uma colônia homeomórfica. Então todo mundo aqui está grudadinho, interagindo um com o outro, um ajuda o outro a sobreviver. Então é uma relação em que ambos se beneficiam. Outro tipo de cooperação intraespecífica, uma interação em que acontece entre dois indivíduos da mesma espécie, são as sociedades, que aí são os indivíduos separados. Então a diferença de colônia e sociedade é que na colônia os bichos é grudado e na sociedade os bichos são separados. Nas sociedades você tem exemplos nas formigas, nos cupins, nas abelhas, humanos e outros. Para vocês que são da região aí da John Boyd, você já deve ter passado na frente do Parque das Bandeiras e visto esse formigueiro gigantesco. Então isso aqui é um exemplo de uma sociedade. Isso aqui é um formigueiro bizonho. Na verdade isso aqui a gente está vendo só a parte de cima. Isso aqui está tudo aqui por baixo, está tudo cavocado ali dentro. Então outro exemplo, as pessoinhas andando lá em sociedade. Então nessa foto a gente tem exemplo de duas sociedades, que é dos formigueiros e das pessoas. Nas sociedades você pode ter indivíduos que são idênticos anatomicamente ou diferentes. Essas diferenças podem acarretar em diferentes funções. Por exemplo, nas formigas, nos cupins, nas abelhas também, você tem
em diferentes estruturas corporais para diferentes funções. Então, às vezes, você pega lá no formigueiro da saúva, você tem umas formigas que são cabeçudonas, grandonas, umas menorzinhas. Nas abelhas, a rainha é maior que as operárias, o zangão, que é o macho, ele é diferente. Ou você pode ter indivíduos que anatomicamente não vão ser tão diferenciados assim. A gente pode falar que humanos e primatas acontece mais ou menos isso. Aí agora a gente entra em relações interespecíficas. Então, relações que acontecem entre indivíduos de espécies diferentes. Indivíduos de espécies diferentes também podem competir. Então, uma relação negativa para os dois indivíduos, os dois perdem, mesmo que alguém saia mais vitorioso que o outro. Aqui a gente tem duas espécies de arara, arara canindé e arara vermelha, ou de cabeça vermelha, não me lembro agora. Então, eles estão disputando o alimento, o mesmo alimento. Isso acontece, as competições entre espécies diferentes acontecem principalmente quando as espécies têm nichos ecológicos semelhantes, quer dizer que eles têm hábitos de vida muito semelhantes. Então eles vão disputar por água, por habitat, pelo mesmo alimento. Não vai disputar por parceiro sexual, como aconteceu na intraespecífica, porque espécie diferente não se reproduz, né? E aí a gente tem aqui outro tipo de relação em que é vantajosa para as duas espécies. A gente chama de mutualismo. Classicamente, a gente tem a separação de protocooperação e simbiose, mas na verdade isso tudo hoje é chamado de mutualismo. Na protocooperação seria um mutualismo não obrigatório. Não obrigatório quer dizer que quem está se relacionando ali consegue viver sem o outro. Mas se eles estiverem se relacionando, eles têm vantagens. Aqui a gente tem aqui o gavião carrapateiro e uma capivara. Então essa capivara deve ter vários carrapatos nela e o gavião pousa ali em cima da capivara para pegar esse carrapato. O gavião está comendo o carrapato, por mais nojento que você possa achar isso, mas para ele tá bom. E a capivara está sendo limpa, né? Tá tendo seus parasitas retirados de cima dela. É uma relação não obrigatória porque a capivara ela até consegue viver com os carrapatos nela e o gavião consegue comer outras coisas. Mas para quando eles se relacionam é mais vantajoso. Já na simbiose seria um mutualismo obrigatório, em que um indivíduo não sobrevive sem o outro. O exemplo mais clássico disso são os líquens, que são esses trequinhos que vocês já devem ter visto em folha em casca de árvore ou em muro, que muitas vezes fica úmido. Normalmente isso aqui é uma relação entre uma alga e uma alga e um fungo, ou um fungo e uma cianobactéria, que é um tipo de bactéria que faz fotossíntese. Nessa relação, os dois indivíduos dessa relação não conseguem sobreviver muito bem sozinhos. Então a gente fala que é uma relação obrigatória, eles precisam estar juntos. No caso do líquen, você tem um indivíduo que absorve água e nutrientes, que vai ser o fungo, e um indivíduo que faz a fotossíntese e fornece alimento para os dois indivíduos, que vai ser a alga ou a bactéria que faz fotossíntese. Na predação, você tem uma relação em que alguém se beneficia e alguém toma um prejuízo, que é quando o indivíduo mata e come outro de outra espécie, que é basicamente o que a gente faz quando a gente come carne. Então, mata o franguinho, assa o franguinho. Para o humano é bom porque você está comendo, mas para o franguinho não é tão bom porque ele morreu, né? Mas existem diversos tipos, tem fotos muito mais graves, se procurar de predação, provavelmente você vai encontrar um leão comendo uma gazela, alguma coisa assim do tipo. Mas a gente não pode esquecer que nós somos predadores quando a gente come carne de outros animais. E parasitismo, aqui, né, o último dessa tela, mas tem mais interespecífica para frente. Parasitismo é uma relação meio que semelhante à predação, no sentido em que um se beneficia e o outro se prejudica. Então, no parasitismo, você tem um indivíduo que retira nutriente, tira sustento de outra espécie enquanto ela está viva. Normalmente, no parasitismo, a morte do hospedeiro não acontece imediatamente. Não é vantajoso para um parasita matar o hospedeiro rápido, porque senão ele não consegue se reproduzir, não consegue se desenvolver. Então, muitas vezes, é o caso do piolho, do carrapato, da lombriga. Aqui eu coloquei um parasitismo em plantas que muitas vezes as pessoas não têm noção que existem plantas parasitas. Aqui vocês estão vendo esses fiozinhos amarelos,
é uma planta chamada cipó-chumbo, às vezes é chamada também de fios de ovos, porque ela parece o docinho fios de ovos. Então você tem esses fios amarelos, que são fios de uma planta, em cima dessa outra planta com as folhas verdes. No caso, o cipó-chumbo ele não consegue fazer fotossíntese, então ele não consegue produzir a própria matéria orgânica. Então ele vai crescendo em cima da outra planta, perfura essa planta e vai roubando a seiva orgânica dela, ele vai roubando os produtos da fotossíntese dessa planta verdinha. Com o tempo, essa planta verdinha pode acabar ficando meio sufocada por falta de nutriente, ela pode morrer também, mas é algo que demora um tempo. Então, normalmente, a diferença entre predação e parasitismo é que na predação, normalmente, a presa morre logo. E no parasitismo, o que seria a presa, que na verdade é chamada de hospedeiro, ou não morre ou demora bastante para morrer até que o parasita consiga se reproduzir. A gente tem um tipo diferente também chamado de parasitoidismo. É um parasitismo meio diferente. Uma espécie deposita os ovos em outra e essa espécie, que é a hospedeira, serve de alimento para as larvas. Aqui é uma foto que eu tirei alguns anos atrás. Estão vendo? Então, a vespa e uma aranha. Dá a impressão que a aranha está atacando a vespa, não dá para saber muito bem. Mas o que aconteceu aqui é que essa aranha chegou nessa... Eu falei errado. Essa vespa chegou nessa aranha, injetou um veneno e ela deu uma paralisada na aranha, e aí ela vai estar levando essa aranha para a toca da vespa. Ela vai colocar os ovos dela dentro da aranha, e a aranha vai continuar viva por um tempo, e as larvas da vespa vão se desenvolvendo dentro da aranha e vão comendo essa aranha de dentro para fora. E aí depois as larvas saem e vão se transformar na vespa adulta. Normalmente, no parasitoidismo, você tem o adulto de vida livre, quer dizer que ele não é parasita, mas as larvas são parasitas. Existem diversos exemplos de parasitoidismo, se vocês procurarem aí. Existem várias vespas parasitoides também. Comensalismo é uma relação de alimentação em que um indivíduo aproveita os restos da comida do outro indivíduo. Então você tem aqui vários peixinhos que vão andando junto do tubarão e eles comem os restos da comida do tubarão. O tubarão não está recebendo prejuízo nenhum, porque os peixinhos estão comendo o resto da comida dele. Ele não ia comer aqueles tequinhos de peixe que está flutuando lá na água. Mas aí esses peixes são chamados de peixes pilotos. Eles se aproveitam disso. É que nem se você chegar no restaurante e comer o resto da comida de alguém que já foi embora. Quem foi embora não está perdendo nada, porque ele já jogar aquilo fora. Inquilinismo envolve habitação. Então, você tem aqui a orquídea que vive sobre a árvore. Ela não causa prejuízo nenhum na árvore, ela só está apoiada lá. Para a árvore, tanto faz a orquídea estar ali ou não está. Mas para a orquídea é vantajoso ela estar na árvore porque ela fica elevada e ela consegue pegar mais luminosidade. Por último, aqui o amensalismo. Existem várias formas de definir esse amensalismo, que é ou um indivíduo não recebe benefício nenhum e o outro se prejudica, ou um se beneficia e o outro se prejudica. Como assim? No caso aqui, o exemplo, vocês estão vendo aqui os caminhos que o rebanho do gado faz sobre a grama. O gado andando sobre a grama, ele prejudica o desenvolvimento dela. Para o gado, tanto faz, ele não está prejudicando, ele não está recebendo benefício nenhum por pisotear a grama, mas a grama está sendo prejudicada, então seria uma relação zero negativa. Ou existe o caso de alguns organismos que produzem substâncias que geram toxinas e dificultam o desenvolvimento. Nesse caso, quem gera a toxina recebe o benefício de diminuir a competição. Então, você tem eucalipto que produz uma substância que no solo dificulta o crescimento de outras plantas, então ela vai diminuir a competição. Então é uma relação positiva para o eucalipto e negativa para as outras plantas que estariam tentando se desenvolver. Aqui uma seção de estudo aqui do Khan Academy, que tem vídeo, tem vários materiais, e aqui várias das fontes, principalmente das fotos que eu coloquei. E é isso, achei que o vídeo ia ficar mais curto, mas não ficou tanto. Mas firmeza, é nóis. Abraço.